Hello everybody! Tudo bem com vocês? Como é que está o seu inglês? Você se sente inseguro para conversar em inglês? Você tem medo de falar inglês, de conversar em inglês com alguém, com as pessoas? Meu nome é Bruna Basso e hoje eu vim aqui para te dar dicas de como ficar seguro na hora de conversar em inglês, como ter segurança na hora de falar inglês. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas dicas e espero que você aproveite. Bom, antes de eu falar propriamente o que você deve fazer para perder esse medo de falar com as pessoas em inglês ou obter mais confiança na hora de se comunicar, eu quero contar para você um pouco da minha história, como que eu comecei a eliminar esse medo de falar inglês, porque eu também tinha medo de falar inglês. Por incrível que pareça, né? Eu sou professora de inglês hoje, mas quando eu comecei a me comunicar em inglês, obviamente que eu tinha medo, eu tinha essa insegurança de falar inglês com outras pessoas, né? E como tudo começou então? Eu fazia um estágio de comunicação na Unicamp, na Central de Informações da Unicamp, e volta e meia eu recebia ou ligações ou gringos pessoalmente para conversar, para pedir informações sobre a universidade. E eu precisava prestar essas informações. E eu era a única pessoa na parte de atendimento ali que falava inglês, né? E que falava não inglês fluente, eu falava inglês intermediário, porém eu nunca tinha praticado com nenhum gringo fora da sala de aula, né? Então na sala de aula nós tínhamos contatos com brasileiros, é claro, né? Aprendendo inglês, porém fora da sala de aula eu nunca tinha tido um contato com pessoas nativas. Né? Então foi um desafio muito grande para mim, porque eu me vi numa situação que eu precisava me comunicar com as pessoas, tanto via telefone quanto pessoalmente, e até mesmo porque as outras pessoas que trabalhavam comigo não falavam inglês, e eu era a pessoa que mais falava inglês ali, então eu tinha que me comunicar. E isso pra mim, no começo, foi muito difícil. Eu suava, minha mão ficava toda molhada, eu ficava nervosa, ficava com as bochechas vermelhas, porque era uma situação nova pra mim, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que aquilo passou a ser parte da minha rotina e que eu era capaz de fazer aquilo. Era só praticar, né? Então quando você quando você se depara ou quando você se expõe a uma situação que você precise utilizar o inglês, você vai se acostumando, vai se adaptando. E foi o que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui me adaptando, aos poucos eu fui me acostumando a falar inglês com pessoas, e quando eu vi eu já não tinha mais esse nervoso, esse medo de falar em inglês com as pessoas. Depois desse trabalho que eu tive na Unicamp, eu me inscrevi no programa de au pair, lógico, um tempo depois, quando eu me formei na faculdade, me formei em jornalismo, e aí eu decidi ser au pair, decidi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E quem é au pair, quem foi au pair, sabe que o processo é um pouco árduo, digamos assim, porque você precisa conversar inglês com as famílias para conseguir arrumar uma família para ficar, enfim, você tem que ter até uma afinidade com a família, e você precisa fazer as entrevistas ou conversar com essas famílias online ou via telefone. Na minha época, há mais de 7 anos atrás, 8 anos atrás, na verdade, quando eu iniciei o processo de au pair, o Skype era muito pouco usado, então os contatos eram via telefone. E, na minha opinião, você falar inglês por telefone é um pouco mais complicado até do que pessoalmente, porque pode ocorrer algumas interferências, as pessoas falam, os gringos, os nativos falam muito rápido, então eu tive uma certa dificuldade para conversar com as minhas possíveis host families, né? Eu conversei com 3 famílias por telefone. E assim, foi um grande desafio para mim, muito mais do que quando eu trabalhava na Unicamp, porque na Unicamp eu já estava habituada com o que eu precisaria falar com as pessoas. Eu já sabia muito claramente aquilo em português, e aí eu comecei a praticar aquilo em inglês, então foi muito mais fácil do que conversar propriamente por telefone por muito tempo com o nativo. E isso me fez com que eu perdesse um pouco mais o medo, porque eu tinha que praticar, eu tinha que me mostrar a melhor candidata, né, para ser a au pair deles. E isso me fortaleceu muito, isso me deu muita confiança, mas tudo isso é prática, é treino, é vivenciar aquilo, se expor aquilo, né? Então quando eu falo de exposição a situações, né, essa é a grande chave mesmo do ganhar confiança e do estar confiante para se comunicar em inglês.
Quando você se expõe a situações, no começo vai ser muito difícil, né? Vai ser muito complicado, você vai travar, você vai achar que esqueceu tudo, vai dar aquele branco, mas você precisa começar a se expor a situações para ganhar confiança. E para isso, antes que você se exponha em público ou se exponha a conversar com nativos, a minha dica para você é o seguinte: se feche no quarto, né? Se você tem vergonha de falar, se feche no quarto ou se feche num ambiente que só tenha você e uma câmera ou você e o celular e comece a gravar o que você fala, né? Pratique, fale um pouco sobre você, fale sobre a sua vida, invente temas que você possa praticar o seu inglês, tá? E aí o que acontece? Depois disso, você vai aos poucos mostrando isso pro mundo, né? Então você já se sentiu confiante ali, já se sentiu legal conversando com uma câmera, ou gravando a sua voz e ouvindo a sua voz, eu acho que tá legal aqui, eu posso melhorar ali. Aos poucos você vai ganhando essa confiança e aí um próximo passo, possivelmente, seria você apresentar um texto em inglês ou uma apresentação sua em inglês para a tua família, né, para as pessoas mais próximas de você. Olha, mãe, deixa eu falar um pouco de mim para você, eu quero ver como que eu me saio falando com uma pessoa, com um irmão, com a irmã, com um amigo íntimo, né, uma pessoa que talvez já saiba falar um pouco de inglês também, que possa te ajudar. Então você, aos poucos, vai se adaptando, vai se sentindo confiante mesmo em falar com pessoas, tá? Até você chegar num nível que você consiga perder esse medo e falar com nativos, propriamente dito, ou com pessoas de outras nacionalidades que falam inglês, tá? Então essa é a minha dica para vocês. Comece aos poucos, perdendo esse medo, sozinho a princípio, para você tirar um pouco desse bloqueio que você tenha. Depois você vai se mostrando para pessoas mais próximas a você, pessoas que falam inglês ou pessoas que não falam inglês, mas para que você se exponha em público, né, já é um grande passo. Mas se você conseguir pessoas que falam inglês, seria mais interessante. E aí o terceiro passo é você se abrir aí para o mundo, conversar com nativos, participar mais de reuniões, né? Se você tem reuniões esporadicamente em inglês na sua empresa ou videoconferência, você pode tentar se expor um pouco mais em inglês. Às vezes você fica um pouco acanhado, o seu listening é bom, você está ouvindo direitinho, consegue entender a maioria das coisas, mas não consegue se expressar, tem aquele medo, aquele bloqueio. Comece aos pouquinhos, né? Se você já sabe muito do que vai ser falado naquela reunião, por exemplo, se você já domina aquele tema, pratica isso em casa e expõe as tuas ideias, né? Aos poucos você vai conseguindo fazer isso. Então tudo é um processo, tudo é uma adaptação e eu tenho certeza que você vai conseguir passar por tudo isso, porque eu consegui e eu tenho certeza que você também consegue. E aí, gostaram da dica de hoje? Eu quero deixar aqui para vocês um convite para fazerem o download do meu e-book do Verbo to Be, a Fluência. Se você quiser realmente aprender um pouco mais de inglês, saber algumas técnicas que podem te levar à fluência, então acessem esse site que está aqui na tela, www.mrsqueen.com.br, mrsqueen.com.br, e lá você consegue baixar o meu e-book e obter várias dicas de inglês e como aprender inglês eficiente, ok? Me sigam também nas redes sociais, dê um like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos que também precisam perder o medo de falar inglês. E bye bye, see you next video!